Holland está limpando o chão num dos corredores do laboratório. Em seguida, ele para de frente para essa porta que precisa ser aberta com um cartão de identificação e um código. Ele tenta, digita o código 315, mas não acontece nada, a porta não abre. Ele tenta outra vez e a essa altura a gente já sabe que o Holland tem sérios problemas mentais. Atrás dele, um dos cientistas toma o cartão da mão dele, muito irritado, muito impaciente, e reclama que o Holland está fazendo errado. Primeiro tem que digitar o número e só depois passar o cartão. Lá dentro da sala, o Holland presencia 3 cientistas numa discussão muito séria. Eles estão projetando uma turbina, um motor enorme, que precisa chegar a Mach 5, ou seja, 5 vezes a velocidade do som. Mas os testes, eles não estão dando nada certo. 2 dos cientistas acabam indo embora e deixam o Dr. Surno fazendo mais cálculos num quadro branco. Logo em seguida, ele entra no túnel de vento para configurar um dos equipamentos. E é aqui, nesse momento, que a gente descobre que tem alguma coisa de muito estranho com Holland. Ele se aproxima de um dos computadores e, ele parece saber exatamente o que é que precisa ser feito, o que é que ele tem que fazer. O Holland prende o cientista no túnel de vento e aciona o motor. O Dr. Surno, o cientista, grita, se desespera, tenta se segurar nas grades no outro lado da sala, enquanto o Holland observa os cálculos naquele quadro branco e decide ele mesmo alterar os números, como se ele soubesse exatamente o que precisa ser feito, o que precisa ser calculado. E lá no fundo a gente vê o Dr. Surno sendo sugado para a morte. Exibido originalmente em 6 de maio de 1994, Holland é o 23º episódio da primeira temporada de Arquivo X. Foi escrito pelo Chris Hoppenthal e dirigido pelo David Nutter, ele de novo. O episódio acompanha o Mulder e a Scully nessa investigação que começa com uma série de mortes misteriosas dentro desse laboratório de pesquisa aeroespacial. Os cientistas envolvidos no projeto estão sendo assassinados de formas brutais e aparentemente por alguém com acesso interno. O principal suspeito é esse cara com deficiência intelectual gravíssima, que trabalha como faxineiro, como zelador ali nos laboratórios. A princípio, tudo indica que o Holland não teria capacidade de executar esses crimes que são tão calculados, mas a ligação dele com os assassinatos vai se tornando cada vez mais evidente. Ele parece saber coisas que não deveria. É visto próximo às cenas dos crimes e, de uma maneira muito surpreendente, ele demonstra habilidades matemáticas muito complexas. Conforme o Mulder e a Scully avançam na investigação, eles descobrem que o Holland tinha um irmão gêmeo, o Arthur Grable, um cientista brilhante que morreu recentemente. Só que, contudo, porém, todavia, o corpo do Arthur Grable foi criogenicamente preservado. E talvez o Arthur não esteja tão adormecido quanto todo mundo pensa. O Mulder começa a suspeitar que o Grable talvez esteja controlando Holland de alguma forma, telepaticamente, usando o irmão como um fantoche para concluir o trabalho dele e se vingar dos colegas que, segundo ele achava, sabotavam a sua carreira. O episódio caminha por essas trilhas sombrias de manipulação, identidade, controle, até um desfecho que, é até algo melancólico. O tema central do episódio mora nessa fronteira tênue entre ciência e mistério, mas aqui o que realmente se destaca para mim é a exploração das conexões invisíveis, tanto sobrenaturais quanto emocionais, principalmente emocionais. A relação entre os gêmeos, mesmo atravessada pela morte, ela se mantém poderosa, feito esse fio psíquico que desafia as barreiras do tempo e da morte. O Holland não é só uma vítima, nem só um agente do crime, ele é palco onde a verdadeira batalha acontece. O episódio também se debruça sobre a questão da identidade e da autonomia. O Holland constantemente é infantilizado, subestimado pelas pessoas ao redor dele, luta contra essa força que literalmente invade a existência dele, o ser que ele é, a sua personalidade, assume as suas vontades. O irmão que ele, na verdade, nunca teve a chance de conhecer direito e que
usa o Holland como uma ferramenta para um ajuste de contas e para terminar o próprio trabalho que ele não conseguiu terminar. É como se o episódio perguntasse quem nós somos se alguém conseguisse invadir o nosso pensamento, ou algo conseguisse invadir, algo que nos atravesse, onde termina a nossa vontade e começa a vontade do outro. Ao mesmo tempo, Holland é um retrato dos limites da empatia e da capacidade humana de enxergar além das aparências. Ainda que, sob esse olhar mais contemporâneo, o roteiro peque por clichês e por uma representação bastante superficial da neurodiversidade. Holland é um episódio que sobrevive essencialmente graças à atuação do Željko Ivanić, que é esse ator esloveno-americano de ascendência croata, que já esteve em filmes diversos como Hannibal, Donnie Brasco, Falcão Negro em Perigo. É um cara que tem mais papéis de vilão que de sujeito decente, e de quem você certamente se lembra assim que você coloca os olhos nele. Sobre o roteiro, sobre a história, bom, tanto o Chris Carter quanto o David Nutter, o diretor, eles reconheceram que não era um dos episódios mais inspirados da temporada. Tava ali entre os medianos, talvez, mas pode-se dizer que foi o Ivanić, o ator, que acabou salvando a história, trazendo mais profundidade, mais humanidade para o personagem, evitando que o Holland fosse só uma caricatura ou um artifício de roteiro. O Chris Carter chegou a dizer que o Ivanić, ele merecia um prêmio pelo papel que ele desempenhou aqui, porque foi esse cara o responsável por tirar a batalha principal do episódio de um laboratório aeroespacial, algumas salas estreitas, bastante impessoais, para dentro do personagem. Vale lembrar que esse foi um daqueles episódios filmados no auge das limitações orçamentárias da primeira temporada. E esse clima frio, industrial dos laboratórios, não exatamente proposital com relação ao roteiro, criou essa ambientação bastante necessária para a trama, que fala muito sobre controle, ciência, disputa, vaidade, ausência de calor humano. E vale lembrar também que esse tema da possessão ou de consciência compartilhada, seja lá de que forma, já tinha aparecido em Lazarus, em Born Again, que foi o episódio imediatamente anterior. Mas a atuação aqui desse ator é tão sutil que a repetição da fórmula não fica tão evidente, pelo menos não de cara, porque a gente acaba concentrando mais a nossa atenção nos personagens, no personagem Holland, essencialmente. Holland é outro daqueles episódios que não estão entre os mais brilhantes da primeira temporada, mas é uma história que cresce na lembrança, principalmente por abordar um tipo de horror mais íntimo, o de perder o controle sobre o próprio corpo, sobre a própria vida, a própria vontade. É um episódio sobre irmãos conectados além da morte, sobre o que nos define como indivíduos e sobre a luta que é silenciosa, de alguém tentando ser visto mais do que uma deficiência. Eu gosto desse episódio. Eu arrisco atribuir isso ao ator e ao diretor, ao Željko Ivanić e ao David Nutter. Ainda que o roteiro tenha envelhecido mal em alguns aspectos, especialmente na forma como retrata o Holland, existe aqui algo genuinamente tocante na luta por autonomia. O episódio também abre espaço para discussões sobre como nós tratamos as pessoas que não se encaixam no padrão social e sobre como o olhar alheio pode reduzir uma pessoa a rótulos sem enxergar essa pessoa por inteiro, quem é essa pessoa de verdade. E, se você gostou desse review aqui, já sabe, curte, compartilha, se inscreve no canal Tramatura para continuar essa jornada por todos os episódios de Arquivo X. Sim, a gente está a um passo do final da temporada, criança. Me conta então aqui nos comentários se você, acreditaria que um vínculo entre irmãos poderia atravessar a morte, persistir dessa maneira. Se você não deixar aquele like maroto aqui embaixo, pode ser que na calada da noite aquele irmão gêmeo que você nem sabe que tem venha te buscar para tomar um ventinho numa câmara de teste de turbina de avião. Se liga, criança.